Fala galera, hoje vamos falar sobre educação à distância, né? Período da pandemia, as escolas não fazendo o ensino presencial e eu sei que tem professor, pai de aluno, escola, tá todo mundo ficando doido. Então trouxe hoje para conversar conosco a Bruna Werneck, que é da Fundação CCIERJ do Estado do Rio de Janeiro, que ela é especialista em educação à distância para estar conversando conosco. Bem-vinda, Bruna. E de cara eu já pergunto, né? Que esse processo educacional você tem vários atores, né? Você tem o aluno, tu tem o professor, tu tem o responsável pelo aluno, tu tem aquela instituição administrativa que cuida disso, da educacional, que cuida de toda essa engenharia. Mas vamos começar então pelo pai do aluno. Tem pai de aluno que está enlouquecendo nessa pandemia com a educação de seus filhos, dos seus que estão aos seus cuidados? Poxa, acho que tem muito, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente conversar sobre esse assunto, e que é muito importante nesse momento, né? Apesar da gente já estar há 2 meses em casa, não parece que estabeleceu uma nova rotina, né? Ninguém se acostumou ainda com isso e se resolveu. Então, mesmo 2 meses depois, a gente ainda está tentando se adaptar a essa nova realidade de como é viver, e isso inclui estudar e educar em distanciamento. Acho que no caso dos pais em particular tem a questão de lidar com o trabalho e com atuar com o tutor ao mesmo tempo, né? Porque às vezes as demandas são no mesmo horário, então isso torna tudo bastante difícil. E todo mundo foi pego de surpresa, né? Os pais não estavam preparados para do dia para a noite ter que fazer uma participação muito mais ativa na educação dos filhos. Mas tu acha também que esse período que os pais estão meio estressados, também falta uma estrutura para eles, fornecida pelo colégio, para eles estarem fazendo esse trabalho? Pois é, eu sempre falo que esse momento da pandemia, ele traz alguns elementos novos, é óbvio, dessa nova forma de viver e de conciliar os horários, mas ele evidencia os problemas que já existiam. E isso que você acabou de pontuar é um dos casos, né? O quanto que essa relação de pais e professores, não só professores, né, com a escola, com a instituição escolar, que ela já não vinha muito próxima, né? Então, Isso dificultou, porque na hora de você ter que agir no improviso, se a relação já não é muito próxima, a comunicação fica ainda mais perdida, as expectativas são diferentes, né? As escolas achando que os pais têm uma disponibilidade tal, os pais achando que a escola deveria fazer tal, e é complicado se o diálogo não for muito franco e dos dois lados, né? Se for só unilateral, dizendo o que deve ser feito, a chance de dar errado é bem grande. Você tem visto se a rede pública tem dado um suporte legal para os pais nesse ponto, dessa estrutura desse ensino em casa? Ou você acha que ele está muito incipiente? Eu acho que por questões até do público que é atendido pela rede pública, tudo se torna ainda mais difícil, né? Porque na rede privada, eu não acho que serve como exemplo. Eu acho que tem, assim, a gente de vez em quando vê matérias dizendo como, nossa, muito rapidamente se adaptaram, mas foi de uma forma muito pouco cuidadosa com os alunos, com as famílias, com o que era possível, com os professores que tiveram que se reinventar muito rapidamente. Então, acho que isso não foi feito de uma forma adequada. Mas no setor público, isso se agrava pelas condições das próprias famílias mesmo e das escolas de terem estrutura, né? Então, as famílias que não têm essas crianças não necessariamente vão ter um espaço adequado para estudar. Não estou nem falando de banda e de computador, porque assim, não tem computador. Quem tem celular, né? E tem celular, mas não necessariamente tem um plano de internet rápido. E às vezes é isso, não tem nenhuma mesa com uma iluminação adequada para dar continuidade a esses estudos. Então, as propostas têm que ser feitas levando em consideração essa realidade que está posta e como é possível educar mesmo dentro dessas condições e não fingir que essas coisas existem e você simplesmente implantar uma plataforma digital, dizer que é igual a do colégio de elite e dizer, olha como eu estou oferecendo coisas boas para os alunos, quando na verdade elas são completamente inadequadas para as necessidades desses estudantes. Não, e eu conheço casos de mães e pais que você falou aí que de celular, que é o que tem a maioria das vezes, às vezes tem um celular para 3, 4 filhos para cuidar, né? É. Como é que faz? Como é que faz essa divisão?
Fora que o tempo de estudo também não é o mesmo, porque o pai não vai ficar 3, 4 horas parado com o filho, dando trabalhinho, as instruções. Ele não tem essa disponibilidade. Às vezes é uma horinha só e bola pra frente. Não tem essa disponibilidade, não tem esse treinamento, né? Então, assim, não é outra coisa. Então, eu acho que tá pecando dos dois lados, né? Teve muito atropelo, e aí, por causa de muito atropelo, também muita resistência, e ficou faltando um diálogo franco sobre o que é possível. Como os adultos envolvidos, escola e família, como que eles podem se ajudar nesse momento, em vez de ficar jogando para os outros o que o outro deveria estar fazendo. Assim, faltou diálogo para estabelecer o que vamos fazer. Sim, com certeza, isso sem dúvida. E é engraçado que nós estamos hoje debaixo de um governo federal que teve como uma das propostas de campanha o homeschooling. A ideia de você permitir que pais não levassem seus filhos para os colégios e eles mesmos dessem o ensino em casa. Olha, eu desconfio que depois dessa pandemia, eu acho que essa ideia morreu, que vai ter muito pai aí, mãe, que viu que não é tão fácil assim você educar uma criança. Pois é, não à toa o Brasil não era assim, a gente foi evoluindo para exigir cada vez mais qualificação dos professores, que se tenha nível superior completo, assim, porque existe um saber e um treinamento necessário para ocupar esse espaço, né? Então você tem toda a razão, eu acho que isso foi um grande ataque a essa agenda que nunca fez sentido, mas que no ideal, as pessoas imaginando, podiam achar que podia funcionar, mas com a pandemia isso se mostrou com toda, né? Podemos todos agora avaliar essa experiência e ver se foi... Vai ter pai que não, bota no colégio que é melhor, mais fácil, mais tranquilo. Mas agora um ponto também toda essa engenharia são os professores, né? Que do dia para a noite viraram youtubers, viraram influencer digital. Do dia para o professor que está acostumado ali com aquela questão da criança, de estar junto, próximo. Gente, nós estamos falando muito da questão do ensino, né, fundamental, primário, porque o adolescente universitário, na universidade, a gente acaba se virando um pouco mais. Embora tenha um debate nas universidades se deve ou não ter o EAD ou se deve postergar o período. Que, aliás, eu acho que você está se prevalecendo a ideia de que, ainda mais na rede pública, é muito mais difícil estabelecer EAD por conta da questão de a pessoa ter condição ou não. Mas é que você acaba se virando, o adolescente passa de trabalho, acaba se virando, mas a criança tem mais necessidade de uma atenção direta. E aí a gente acaba focando muito nesse ponto, que é onde que está estourando o problema. Eu percebo assim, a gente pode separar, em termos de educação básica, a educação infantil e o Fundamental 1, e aí eu acho que de uma outra forma o Fundamental 2 e o ensino médio, né? Nesses dois grandes grupos, no Fundamental 1 e principalmente na educação infantil, que a criança tem pouca autonomia, ela não tem como, ela não vai ficar parada assistindo uma coisa na tela e aí fazendo o que está sendo pedido, assim. Então, eu acho que faltou justamente esse diálogo entre os professores e os pais para orientar como é que você pode fazer, que tipo de coisa que pode estimular, entender dentro das realidades, em vez de simplesmente mandar um monte de coisa que os pais não estão dando conta. Mandar uns kits, uns trabalhinhos, faz trabalhinho, pai, como assim? Eu tenho que aplicar isso. O que eu vejo acontecendo muito são os professores com uma pressão enorme de produzir coisas para mandar, que os pais falam, cara, quer saber? Aprende depois. Então você tá errando dos dois lados, né? Porque você está sugando muitos professores e nem ao menos está sendo aplicado, porque está faltando essa dosagem. Já no Fundamental 2 e médio, eu acho que passa muito por uma questão de reproduzir o que a gente já vinha criticando na educação presencial, que é aquela aula cuspe-giz. Porque se você bota uma videoaula e você manda uma lista de exercícios, é exatamente igual uma aula cuspe-giz com uma lista de exercícios, que é só reprodução de conteúdo. Então, por melhor que seja esse professor, por mais que ele tenha conseguido se transformar num youtuber da noite para o dia, não é um modelo de educação que estimula o pensamento mais aprofundado, não estimula que a criança crie e resolva problemas e proponha as próprias soluções, não estimula a troca entre os alunos. Então é isso que eu estou falando, assim, mesmo nas escolas de elite, de quem tem acesso, está faltando um olhar
para a educação que seja mais condizente com o que o mundo requer desses futuros adultos, e não essa coisa simplesmente de reproduzir conteúdo. Toma isso aqui para ler, toma isso aqui para assistir, responde essas perguntas. E perguntas muitas vezes que são corrigidas pelo computador automaticamente. Então, assim, são muito rasas em termos do que está sendo solicitado. Eu acho que nesse ponto é aquilo. Na pandemia estamos com esse sistema que é um sistema ruim. O problema não é ter esse sistema agora. O problema é que esse sistema é regra, né? Já é uma regra. Até quando nós pensamos o acesso dos estudantes ao ensino superior, quando eles querem, por exemplo, ingressar numa universidade pública, o Enem, o vestibular, nada mais é do que você testar quem tem melhor memória, não quem tem um raciocínio mais aguçado. Então, mas como você falou, mal ou bem, eles têm a sua autonomia. Agora, então, o modelo é um pouco parecido do que ele vivia presencialmente. Agora, o professor da criança, do infantil, tendo que ensinar os pais a dar aula, isso que ficou algo meio perdido. E interessante que eu não vi uma formação de, não sei, uma força-tarefa que parasse para pensar essa dinâmica, para dar uma orientação para os pais. Ficou tudo na conta do professor. O colégio manda o professor, dá o trabalhinho, faz vídeo. Caramba, o professor, coitado do professor. Ele deve ficar. Muitos estão muito estressados. Eu estou colocando porque eu conheço professores que estão muito estressados com a situação. Estão desesperados de ter que gravar vídeo. Aí o professor que tem filho, aí ele tem que gravar vídeo, montar material e cuidar do próprio filho. Então tá uma situação louca. O estresse do professor que já era 1000 explodiu. Porque tem uma coisa muito cruel nesse momento, que você faz publicamente, você se expõe numa coisa que pode ficar gravada, sendo que é a primeira vez que você está fazendo, sem você ter tido tempo de se aprimorar, né? Normalmente, quando a gente se apresenta em público falando sobre alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, são coisas que a gente já teve tempo de estudar, de ensaiar, de treinar, e aí você vai a público e você pode ser avaliado por aquilo. Então tem uma coisa muito cruel de você ser avaliado a primeira vez que você está fazendo uma coisa. Sem ter essa oportunidade e sem ter essa franqueza do diálogo, porque eu acho que se tudo tivesse sido posto, gente, vamos tentar, vamos descobrir, ninguém sabe como é viver dessa forma, vamos tentando o melhor possível, vamos dando os feedbacks pra gente ajustar, eu acho que tudo teria sido mais tranquilo para todos, porque você abre espaço para o erro, porque o erro vai acontecer, porque a situação é inédita, então é tudo experimental. Então, se você abre espaço para o erro, tudo fica um pouco mais fácil. O problema é que tem gente que vem de cima para baixo, acostumado, sei lá, a trabalhar com gerenciamento de equipe de adultos e acha que educação é a mesma coisa. Tipo, educação empresarial é tudo adulto, é tudo com medo de perder salário se não fizer. Você lidar com criança é outro esquema. Então, acho que faltou esse espaço do erro, esse espaço do estamos experimentando como se faz isso. Mas algumas pessoas na soberba vieram, não, é assim que se faz. E aí uma vez que você bota uma banca de que é assim que se faz, é muito difícil dizer vamos mudar, não é bem assim. Então, eu acho que faltou essa da linha da humildade em quem estava definindo os rumos para abrir espaço para tanto professores quanto pais dizerem, oi, então, isso aqui não está funcionando e poderem ajustar esse processo. Porque o que funciona para alguns grupos, né, de crianças e tal, não vai necessariamente funcionar para outros. E tudo bem, você tem que ter uma certa flexibilidade para ver o que é adequado naquele momento. Acho que todo professor que já deu aula para mais de uma turma da mesma série sabe que não funciona exatamente igual. As crianças não são robôs. Você faz a mesma atividade, para uma turma vai dar certo, para outra turma não vai dar tão certo. Então tem que ter um pouquinho de espaço para isso. E é muito complicado essa coisa de você dar aula com o pai assistindo, né? Então é muito desconfortável. Muito desconfortável. Até como o professor já tem um modo de lidar com aquela criança, com aquele adolescente, ele acaba se policiando, porque ele não sabe, às vezes, como o pai vai ver aquele tipo de fazer. E tu falou de humildade, acho que também faltou um pouco de humildade, de entender que a situação era grave e que não adianta querer correr. Olha, isso aqui pode durar, talvez esse ano vai ficar comprometido. Então vamos com calma, vamos tentar fazer um procedimento legal, porque pode ser que não dê certo. Eu acho que trataram coisa muito do tipo, não, isso aqui é só uma 2 semanas, te dá um jeitinho, que amanhã acaba o problema e tudo volta ao normal. E eu sinto que faltou um pouco isso também, essa humildade de entender o problema, de que vai ser duradouro.
Não, concordo com você, totalmente. Então, umas coisas que foram improvisadas, se a gente soubesse que ia durar um ano inteiro, talvez se preparar um mês e programar melhor. Mas eu acho que sobre tudo isso, porque eu acho que ninguém conseguiria, a priori, definir o que ia funcionar, porque, né, é isso, a escola como ela existe hoje, mesmo cheia de defeitos, ela existe há 100 anos, fazendo ajustes e melhorando, ajustando a metodologia, a quantidade de alunos por turma, que tipo de prédio, etc. Então, assim, é um conhecimento acumulado. Essa coisa do ensino remoto, ela é muito nova, então ela tem que ter espaço para mudar e para ajustar. E eu acho também que tem isso, assim, teve muito olhar para o que acontece no presencial e tentar copiar isso para o online. Então, por exemplo, os tempos de aula bem marcados, quando isso não necessariamente faz sentido, você está lidando com doença em casa. Talvez fosse o caso dos professores que atendem uma mesma turma, por exemplo, no Fundamental 2, né, que tem vários professores, eles olharem uns para os outros e tipo assim, o que a gente vai fazer com esses alunos? E começar a trabalhar as coisas mais transversalmente, porque ia ficar menos sobrecarregado para cada professor, porque eles iam dividir as tarefas, e talvez fosse um pouco mais interessante para o aluno mergulhar mais a fundo em alguns temas. Então, essa tentativa de simplesmente reproduzir a dinâmica recortada dos tempos de aula, ela é muito cruel, porque a pessoa que está lidando com a doença, ou então a família que só tem um dispositivo e que a mãe tem uma reunião no mesmo horário, isso fica muito preso. E eu acho que faltou olhar para alguns dos recursos e conhecimentos acumulados que quem trabalha com educação à distância já tinha. Tinha que ter chamado esse pessoal, não, vem cá, a gente precisa de ajuda. E tem gente especializada nisso. E que não é a mesma coisa. Os cursinhos de concurso e tal, já estava nessa vibe de à distância há muito tempo. Então, eu sei porque eu fiz muito concurso, eu sei que eu peguei essa transição do concurso presencial pro online. E eu vejo que com o tempo foi meio que evoluindo mesmo. Eles entenderam que não era a mesma coisa, que não era só gravar aula, que existia um modo de falar, um modo de se expressar, é totalmente diferente. A fundação que eu trabalho, a Fundação CCERJ, a gente tem o consórcio CEDERJ, que é uma parceria com as universidades públicas. Há 20 anos que a gente faz graduação, não é um cursinho, graduação pública, a gente forma profissionais há 20 anos. Se hoje a internet é um problema, imagina 20 anos atrás no interior do estado. Então existe um know-how, é claro, a gente está falando de graduação, a gente está falando de adultos, não é a mesma coisa, da mesma forma que você não vai transpor do presencial para o ensino remoto, você também não vai transpor uma metodologia desenvolvida para adultos e querer dar para crianças de 6 anos de idade, mas você começa a aproximar por diferentes lados até chegar nesse desenho novo. Assim, você pega um pouco da experiência, né, do que é esse público, do que é essa criança, etc, etc. E você pega um pouco do que são essas estratégias, como se usa essas ferramentas online. Por outro lado, assim, permitir que a pessoa gerencie o próprio tempo, ou que a família gerencie o tempo e faça atividade no momento que é adequado. E não de caber a atividade no Zoom no mesmo horário que o pai ou a mãe tem uma reunião no trabalho. E aí, perdeu, agora só sei lá quando. Na sua opinião de educadora, esse é um ano letivo perdido? Eu acho isso é uma polêmica. Isso é uma polêmica. É uma polêmica. Eu acho que um ano de vida é um ano de vida. E a questão é como a gente escolhe viver esse ano. O que a gente escolhe aprender ou refletir sobre. Então, assim, oportunidades de aprendizagem e de crescimento esse ano não faltam. Não falta refletir sobre o que é esse mundo, não falta refletir sobre como que esse vírus se espalhou tão rápido, não falta refletir sobre o que são essas relações pessoais, não falta refletir sobre qual o papel das tecnologias nas nossas vidas, os grandes conglomerados, assim, as grandes empresas que têm um monopólio sobre essas plataformas que a gente usa. Não falta ponto de partida para reflexão e aprendizagem e pesquisa. Às vezes não é um conhecimento acadêmico, mas é um outro tipo de conhecimento. E que dele você puxa coisas acadêmicas, porque é meio inevitável. Você pode, a partir desse momento, comparar o que está acontecendo, sei lá, né, falando de educação básica. Vamos comparar em matemática os números e as curvas e os gráficos disso aqui, do H1N1, do SARS e da gripe espanhola. Vamos desenhar no mapa quanto tempo demorou para se espalhar pelo mundo a gripe espanhola lá atrás, e esse mundo globalizado que a gente está aqui, em 2 meses já estava no mundo inteiro. Então, assim, é muito interessante. Você pode pegar assuntos que são até conteúdos programáticos.
Mas em vez de você se ater ao planejamento que tinha sido definido lá atrás, quando nem pandemia tinha, e ficar preso nesses conteúdos que talvez não façam sentido, talvez seja a hora de rever, tipo, cara, o que esse momento nos oferece de oportunidade de aprendizagem, sabe? Mas é isso requer, inclusive, rever vínculos trabalhistas dos professores, que hoje eles são horistas. Então, se você só paga a hora-aula do professor, você está muito mais controlado. Você não, né? Enfim, pessoas estão muito mais preocupadas em controlar as horas que o professor está disponível na plataforma do que, de fato, a proposta pedagógica que está sendo avançada. Eu acho isso muito triste, quando gestão escolar se transformou em contabilizar horas de presença de log na plataforma, em vez de ser... Sim. Até porque a questão do conteúdo, você tem a possibilidade de espalhar nos outros anos, porque, claro, que nós perdemos, espalha nos outros anos, não tem jeito de fazer o quê? Claro. Não pode querer que a gente considerar, eu lembro que tinha essa expressão que a gente ouvia falar, matéria dada. Não tem matéria dada. Desculpa, não tem matéria dada. Não tem jeito. Como é que você vai querer que esse conteúdo feito no improviso, aquele conteúdo que estava pronto, agora foi transferido para uma plataforma digital, para um professor que não estava preparado para isso, para um pai que não estava preparado para isso. Como é que você quer que isso seja conteúdo dado para essa criança? Já tem município falando que é aprovação automática, ele vai ser aprovado. Então já estou falando assim, não é matéria, já deu. Não, existem algumas propostas que as pessoas chamam de ciclar, né? Que é transformar, em vez de anos letivos, transformar num ciclo, 2020 e 2021. Então, assim, que até o final de 21, as crianças deveriam estar nessa expectativa criada, né, do além, das tábuas, de Maomé, não sei. Alguém definiu que até certa idade você tem que saber essas coisas. Então, se você ainda fica preso a a isso, e não entende que é uma geração inteira de crianças que está passando por isso, entendeu? Porque uma coisa é tipo... Se o meu filho ficou doente, ele perdeu as aulas que os outros tiveram e eu estou preocupada, enfim, não vou julgar isso. Mas num momento em que a sociedade inteira está passando por esse momento, me parece um desperdício você se ater a um planejamento anterior em vez de refletir sobre o mundo em que essas crianças vivem e o que está acontecendo. E eu acho que crianças, mesmo pequenas, elas têm capacidades de lidar... claro, com diferentes graus, mas você... não dá para fingir que isso não está acontecendo. Não dá para fingir que tá tudo normal. Você só não vai para a escola, você só não vê sua avó, você só não... Não dá, entendeu? Então tem que ver o que se aprende disso aqui, porque também tem oportunidade de aprendizagem que não estavam postas antes. Que dicas você daria para os pais de alunos e para os professores nesse momento? Cara, para os professores é mais fácil do que para os pais. Os pais talvez possam ajudar os professores nessa, né? Eu acho que os professores tinham que ter mais espaço para conversar entre si e propor alternativas. Porque não fica na defensiva só absorvendo, propor. Porque o problema é esse, assim, acho que ninguém está feliz com o que está sendo colocado, ninguém, nem aluno, nem pai, nem professor. Só que enquanto você só fica falando que não está bom e diagnosticando por que não está bom, você cai numa resposta do que é melhor do que nada. Então, melhor do que nada melhor do que nada, sei lá. Mas e se a alternativa não for nada? E se tiver realmente uma alternativa? Né? Se os professores conversarem entre si, conversarem com os pais e conseguirem articular uma outra forma de funcionar essa comunidade escolar, né, nesse momento. Eu sou otimista, assim, sei lá, eu acho que com esse tipo de organização é possível que as coisas se deem de uma outra forma. E para os pais? É a rotina? É o quê? Para os pais tem essa coisa da rotina, né? As crianças, elas respondem muito bem à rotina, porque diminui a ansiedade, já sabe o que está por vir. Mas eu entendo que às vezes é complicado mesmo, porque a própria demanda de trabalho não permite você organizar uma rotina tão fixa. Mas eu acho que buscar esse diálogo com a escola, buscar esse diálogo com os professores, para entender melhor o que está se passando, para tentarem afinar, entendeu? Porque uma proposta foi feita, beleza, foi o que conseguiram propor. Mas prestar um pouco de atenção e ter um olhar um pouco mais cuidadoso, porque às vezes eu acho que os pais
nessa coisa que os pais estão assistindo às aulas junto com seus filhos, às vezes eles têm um distanciamento e se colocam quase como auditores, para saber se a aula está sendo boa ou não. E eu acho que cabia mais uma atitude um pouco mais parceira dos professores. E até quando perceber que uma coisa, poxa, podia ser de outra forma, cuidado na hora de se colocar, para realmente para ajudar a construir o problema. Está sendo difícil para todo mundo. E ter paciência. Vai ter que ter paciência. Não, e ajudar a resolver. Em vez de uma postura de isso não está bom o suficiente, uma postura de vamos tentar de outra forma, vamos ver, conversar com os outros pais, porque às vezes é só uma percepção sua, às vezes os outros pais estão achando bom. Sim, então também verdade. Tem isso, assim, se o professor for atender cada pai, não vai dar certo, porque cada pai chega ali com uma expectativa diferente. Então acho que essas conversas mais mútuas, tanto entre pais, quanto entre professores, quanto dos dois grupos, eu acho que pode ajudar muito a evoluir, perceber, mas uma conversa desarmada, né? Uma conversa que é uma conversa, não é só cobrança. Sim, a gente já está chegando um pouquinho no final do nosso bate-papo, mas eu deixei esse finalzinho para conversar sobre saindo um pouco da galera do fundamental, do básico. Na sua opinião, tem como ter Enem esse ano? Cara, o Enem tem esse problema básico do como que você vai aglomerar esse monte de gente, né? Eu acho que enquanto a gente não tiver no horizonte quando vai ser possível juntar as pessoas nas salas, eu acho que não dá para ter, mas talvez se jogar para o início do ano que vem já esteja mais... O problema é que assim, o Enem ele não existe num vácuo, né? Ele é uma política, o governo federal tinha que estar fazendo outras políticas para viabilizar esse Enem. Se ele faz tanta questão desse Enem em novembro, tinha que estar fazendo milhões de outras coisas, de distanciamento, de testagem em massa, todas as coisas que a gente sabe, para viabilizar o Enem no período que eles acham muito importante que tenha, que eu já acho cruel, porque as pessoas ficaram esse tempo com a educação prejudicada. Sim, Mas nem isso, nem o que seria necessário para viabilizar a aglomeração na data que eles querem que tenha, não está posto que vai ser, porque todos os países que você vê que voltaram a reabrir, eles reabrem, mas com poucos alunos. Os professores os alunos estão indo para a escola, tipo, 2, 3 vezes por semana, porque sim, cada hora vai uma parte da turma, você não bota todo mundo na sala mais fileira, o outro afastado, é o maior cuidado. Exato. Como é que você vai fazer Enem assim, gente? Enem são aquelas salas cheias de gente. E outra coisa também, né, Bruna? Eu olho muito pelo outro ponto. Você, já que teve, querendo ou não, muita gente teve seu ensino prejudicado, que estava se preparando por conta dessa pandemia. Aí tem a questão de se adaptar, ter uma internet, conteúdo. Então, eu acho que é o ideal você até adiar, para você dar mais tempo para as pessoas conseguirem estudar o conteúdo, porque senão elas não vão conseguir estudar. Claro, não. Não, você tem toda a razão. Eu tô apontando só o mínimo de contradição do próprio governo federal, que decidiu, né? Vou falar de novo isso que eu tossi, né? Você tem toda a razão sobre isso, assim, das condições para a pessoa chegar e estar no dia da prova pronta para ele, porque sem um ano de estudos, praticamente, isso prejudica muito, né, a vasta maioria dos alunos brasileiros que não tem a internet banda larga e o computador não é o comercial do Enem. Não é o comercial do Mac. Do iPhone. Gente, vamos continuar. O Brasil não pode parar. Não é mentira. Isso o escritóriozinho iluminado. Não é assim, mentira. É uma desconexão. E o que eu acho mais loucura desse governo é isso, é que mesmo que fosse, mesmo na Europa, onde é assim, essa reabertura está sendo feita dessa forma, onde metade da turma vai num dia, a outra metade vai no outro, porque você não pode encher as salas. Então, como é que você pretende fazer um exame daqueles, com aquelas salas todas lotadas de alunos? É uma barbaridade, assim, é uma temeridade. Sim, não tem condição nenhuma. Aí o Congresso teve que se meter, aí quando o Congresso se meteu, aí o governo resolveu adiar e está com essa data indefinida. Na minha opinião, esse ano não tem nem condição. Ia ser em novembro, né? Você para pensar, estamos em dois meses de pandemia. Nesse momento, agora estamos gravando, estamos em 2 meses de pandemia. É 2 meses de vida atribulada, de pessoas sem conseguir, muita gente sem conseguir estudar direito. Então, só nisso aí você tem que botar uns 2 meses para frente. Então, quanto a essa situação, você tem que acabar jogando. Não acho até, eu acho bem
bem provável, talvez, que o primeiro semestre do ano que vem, esse ano, eu acho muito difícil. Até porque se o calendário estiver todo atrasado, né, o primeiro semestre também não vai começar em fevereiro, sim, como normalmente começaria. Aliás, O CEDERJ, onde eu trabalho, teve o vestibular cancelado esse ano, justamente por isso. Assim, o CEDERJ, ele tem muitos adultos que voltam a estudar, que é segunda graduação, alguém que não fez na época, então assim, tem um perfil meio diferente, assim, do Enem. Não é necessariamente o perfil do aluno que acabou de sair do ensino médio e vai fazer, né? Mas foi cancelado por essa falta de condição, porque a prova seria agora, no início de junho, no auge da pandemia, no estado do Rio de Janeiro. Então a gente não tinha a menor condição de ter locais de prova e pessoas aglomeradas para fazer, e tá cancelado. Assim, não, agora, que era quando era para acontecer, não vai acontecer. Até porque provavelmente o ano letivo vai avançar no ano que vem. As férias de galera, férias de dezembro, janeiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Difícil. Acho que bem difícil a gente ter aquele verãozão, todo mundo na praia, quem pode, nos rios e tal. Acho difícil. Acho que vai avançar um pouquinho pro ano que vem. Eu sei disso porque eu fiz faculdade pública, quando tinha aquelas greves gigantescas, nosso janeiro era estudando, não era férias e festa, não. Infelizmente. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo. Galera, obrigado por você estar aqui acompanhando. A gente vai sempre estar botando nas redes um bate-papo legal sobre a situação do país, a pandemia e questão da sociedade mesmo em nossa cidade. Então, galera, até a próxima. Obrigadinho, Bruna. Tchau, obrigada, Fernando. Até a próxima. Até.